Olá, gravando, tudo certo? Som ok, mesa ok, maravilha, gravando. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que esteja tudo bem. Vamos continuar a aula passada, o que vimos na semana passada. Então, semana passada nós estávamos trabalhando diversos tipos de produto, certo? Na verdade, nós trabalhamos um só tipo de produto, mas vimos no começo da aula, na introdução, que existem diversos tipos de produto. Hoje nós veremos dois outros tipos de produto. Então, o vetorial e, emendando a matéria, naturalmente, né, o vetorial segue para o misto, porque, como já sabemos sobre qual a definição do produto escalar, o misto ele nada mais é do que uma mistura entre o produto escalar e o produto misto. Perfeito? Ok. Espero que vocês gostem da aula. E com isso, com a aula de hoje, nós encerramos a matéria para P3. Eu vou correr com a matéria, eu dei toda a parte teórica do produto misto, do produto escalar. Depois, toda a parte teórica do produto vetorial e misto hoje. E na próxima aula, ficamos só com exercícios. E aí a gente manda ver. Perfeito? Tá? E recomendo que ao término dessa aula, recomendo que vocês façam os exercícios recomendados do livro referente a produto escalar, produto vetorial, produto misto. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá. Então, para recordarmos, né? Cadê aqui a aula passada? Abrimos a aula passada com isso. Então temos vários tipos de produto: produto por escalar, produto escalar e produto vetorial. Deixa eu voltar para minha cabeça aqui. Voltei. Então, produto escalar, por escalar, produto vetorial, produto misto. Na aula passada, no conjunto 1, na verdade, vimos bastante produto por escalar, né? Que simplesmente você alonga o vetor, inverte o sentido. Na aula passada, vimos produto escalar, cujo resultado associa um número ao produto, pega dois vetores, associa um número, e este número é exatamente este aqui. Aqui. Tá? Ou seja, o primeiro vezes o primeiro, primeira coordenada vezes primeira coordenada, segunda coordenada vezes segunda coordenada, terceira coordenada vezes terceira coordenada. Tá? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, mais terceiro com o terceiro, sempre com mais. Este é U vezes V. Tá? Ou seja, U vezes V, ele é... Ei, faltou aqui. Só vi agora. E vocês não me avisam? Uma semana inteira. Beleza. Pessoal, se vocês percebem algum erro no slide, por favor, me avisem, tá? Eu vou corrigir e já mudo o material para vocês. Então, olha só. U vezes V, o que é U vezes V? Ele é o produto das normas vezes o cosseno. Então, se você quiser calcular o cosseno, basta você utilizar esta formulinha aqui, ó. Tá? Essa é a fórmula do cosseno. Perfeito? Maravilha. Importante também, finalizamos dizendo que U é perpendicular a V, C e somente C, U vezes V dá zero. Deixei como exercício para vocês. Alguns poucos alunos vieram perguntar sobre esse exercício, eu recomendo que vocês façam, tá? E na aula de hoje, vamos continuar com o produto vetorial, tá certo? Vamos lá, então o que é este tal de produto vetorial? Produto vetorial. Ele também tem uma apelação geométrica. Né? Então, ele tem um sentido geométrico. Né? Vamos pegar dois vetores U e V. Né? Sendo θ o ângulo entre eles. Como que eu faria para calcular a área deste triângulo aqui? Ó? Isso vocês sabem, né? Como seria a área deste triângulo? Vou fechar o triângulo aqui. Vou fechar isto aqui, né? Vou fechar o triângulo. E tá aqui, ó.
Vou colocar em verde mesmo. Como é que seria a área desse triângulo? Como que calcularia? Base vezes altura, né? Então, tá aí um problema. Sim, não tá errado, mas como que eu calculo base vezes altura? Então, como calcular a área A? Então, lá do colégio, a gente lembra que calcular essa área é a mesma coisa que calcular isso aqui. A, né, é o meio do abeceno. Essa área é igual a meio de norma do vetor U vezes norma do vetor V vezes seno do ângulo entre eles. Tá bom? Se você calcular o U vezes seno, na verdade vai dar altura. Ó. U vezes seno do ângulo vai dar essa altura. Tá? Aí você faz base vezes altura sobre 2 e cai nessa fórmula. De novo, é uma dedução bem tranquila. Tá? Agora, o que acontece se a gente pega esse 2 e passa para o lado? Significa que 2 vezes A é igual a norma de U vezes norma de V vezes seno do ângulo entre eles. Perfeito? Mas quem que é 2 vezes essa norma? Opa, opa, opa. Aqui. Tá? Quem que é 2 vezes essa área? Se eu duplicar essa área, é a mesma coisa que calcular isso aqui, ó. É a outra parte do triângulo, né? Tá? Então, a área do paralelogramo é o 2A. Aqui é A também, ó. Tá? Ou seja, estou cobrindo? Não, não estou. Tá. Ou seja, U, norma de U, vezes norma de V, vezes seno desse ângulo, é igual à área do paralelogramo. Corresponde à área do paralelogramo. Paralelogramo. Paralelogromo não, né? Essa é nova. Paralelograma. Perfeito? Então, norma de U vezes norma de V vezes seno de θ é esta área, tá? Agora vamos à definição do produto vetorial. Eu vou definir o produto vetorial como sendo um produto, um vetor, né? O produto vetorial é um vetor, tá? Que ele é ortogonal ao mesmo tempo a U e V, tá? Então ele vai sair aqui, ó, sai do plano, tá? Ele é ortogonal ao mesmo tempo U e V e possui este tamanho. Possui esse tamanho. Então vamos à definição. Dados. Dois vetores. U e V. Definimos o produto vetorial entre U e V como o vetor U circunflexo V é o chapeuzinho, né?
o circunflexo V de forma que o vetorial V, produto vetorial, é ortogonal a U e V simultaneamente. Tá? E além disso, 2. O vetorial V, a norma de U vetorial V, é igual a norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. Tá? E terceira observação, terceiro item da definição. E aí eu vou falar, eu vou explicar rapidamente este item para vocês. Terceiro. A terna U, V, U vetorial V, são 3 vetores, tá? O V e o resultado de U vetorial V. Possui orientação positiva. Ou seja, destrógena. O que é isso, pessoal? O que é esse tipo de orientação? Significa que nessa ordem, tá? Importante, a terna, e eu vou colocar aqui nessa ordem, tá? Quando eu falo terna, já está ordenado, tá? Não estou falando conjunto, estou falando terna, tá? Então, eu não precisaria colocar nessa ordem, mas eu vou colocar para deixar bem claro. Significa que se eu trocar a ordem V com U, eu troco o sinal do produto. Tá? E o que é esse tal de orientação positiva, orientação destrógena? É isso aqui, ó. Cabeção, cabeção, cabeção e yes, cabeção. Estou na tua tela inteira. Maravilha. Olha só. Quando eu faço o vetorial V, eu digo que eu sigo a regra... Tá, dá pra ver aqui? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Tá? O vetorial V. Eu digo que eu sigo a regra da mão direita. Pega a tua mão direita, tá bom? Coloca no U em direção a V. Tá vendo a direção do seu dedão? É onde vai brotar o resultado. Então o resultado brota aqui, ó. Estão vendo? Tá. Então, ó, U, V, U vetorial V. Tá aqui. E se eu fizer V vetorial U? Aí inverte o sinal. Você continua usando a regra da mão direita. Sempre regra da mão direita. Beleza? Ó, regra da mão direita para cá. V vetorial U vetorial V. Sempre o resultado sai na direção do meu dedão. Tudo bem? Então isso quer dizer que o produto ele tem orientação positiva ou destrógena. Tá certo? Do contrário, teria, se não fosse isso, seria orientação levógena. Yes. Perfeito. Maravilha. Tá, voltamos. Cabecinha. Pronto, cabecinha. Então, essa é a definição de produto vetorial. Tá? Então, deixa eu fazer essa definição visualmente para vocês. Então, ó, assim, that way, assim, dados U e V, temos a seguinte disposição. Tá? Pegar U aqui e V aqui. Eu vou colocar assim, ó, U
aqui e V aqui. Tá? Então, seguindo a regra da mão direita, ó, eu vou fazer U vezes V. Vai na direção do meu dedão. Meu dedão tá apontando para cima, então vai ficar aqui, ó. U vezes V é isso, ó. É esse vetor. Tá? Não essa cobrinha que eu fiz estranho. Esse vetor aqui, ó. Melhor, né? Esse vetor é o vetorial V. E se fosse V vetorial U? Aí seria o contrário. Tá? Vou colocar assim, ó. Mesma coisa, U vetorial V. U e V, né? U, V. E V vetorial U, regra da mão direita, sempre regra da mão direita, tá? Isso, pessoal, para engenheiros, vocês vão usar isso muito em física e no cálculo 4 também. Cálculo 4 e física vai usar muito esse tipo de regra, tá? Então fiquem muito espertos quando você está trabalhando com campo magnético, aparece muito esse tipo de geometria, muitas essas contas, tá bom? Então, aí eu calculei U vetorial V e V vetorial U agora, para baixo. Aqui, ó. V vetorial U. Perfeito? Tá? Sempre regra da mão direita. Ótimo. Yes. Importante. Além disso, esse vetor aqui, ó, né, quando eu faço o vetorial V, eu vou manter esses desenhos que ficaram bonitos para vocês. Quer dizer, o meu conceito de bonito, né? Bonito, bonito, assim, tá uma obra de arte. Vamos vender isso aqui, vou ficar milionário vender esse desenho, né? Não. Mas, dentro do que eu já fiz, ficou bonito. Então, vou preservar aqui para vocês. E vou pegar de novo aqui, ó. Pegar esse. Eu vou colocar assim aqui. Ah, obrigado, trocou aqui. Tá? Esse vetor aqui, ó, ele tem esse tamanho. O tamanho desse vetor é exatamente o tamanho dessa área. Tá? Esse tamanho aqui, ó, é exatamente o tamanho de norma de U vetorial V. Tá? Então, essa área, tá, tem esse tamanho. Aqui é a mesma coisa. La même chose. Vamos lá. Então, esse tamanho... Yes. Aqui. Aqui. Tá? Esse tamanho, né? O tamanho do produto vetorial é o tamanho dessa área, que no caso é a mesma. Tá? Então, o produto vetorial, a norma dele é a mesma de U e V e de V e U. Né? O vetorial V, norma de U vetorial V é igual à norma de V vetorial U. Então era isso que eu queria deixar aqui. Eu vou colocar, vou arrastar isso dois. Caramba, parece um velho mexendo. Sem velhofobia, né? Mas, porra. Caramba, meu. Daqui a pouco eu tô digitando a senha do celular no micro-ondas, né? Senha do cartão de crédito no micro-ondas. O senhor tá senil. Não seja intolerante com o seu professor. Ah, professor, mas você é intolerante com os alunos? É verdade, vocês têm razão. Então pode ser. Então, olha só aqui que eu queria dizer para vocês. Tá? Norma de U vetorial V é igual à norma de V vetorial U.
mas o vetorial V não é igual a V vetorial U. Tá? Então, U vetorial V, na verdade, ele é igual a menos V vetorial U. Se você alterar o sentido, dá certinho, tá? Isso aqui é muito, muito, muito importante, perfeito? Deixa assim. Maravilha. Agora, né, vamos a uma outra consequência do produto vetorial. Então, bom, a gente sabe que o produto vetorial, né, é um vetor. Tá? Vou anotar isso para vocês. É óbvio que vocês já viram, mas é sempre bom ter. Importante. O produto vetorial é sempre um vetor. Perfeito? Maravilha. Tá. Se o produto vetorial é sempre um vetor, aí vem a seguinte pergunta: como faz para calcular esse vetor? Tá? Sem usar explicitamente esse ângulo. Será que tem uma formulinha? Tá? Eu teria que usar isso aqui, ó. Puxa, mas na verdade eu tenho a fórmula para norma, né? Eu tenho a fórmula para norma. Eu não tenho a fórmula para calcular o próprio vetorial V. Na verdade, quando a gente coloca em jogo todas essas três condições, pega uma base ortonormal, né? Chama de x, y, z, o vetor u, x1, x2, y2, z2, o vetor v, faz esse cálculo, calcula a norma disso, depois coloca essa condição de ter que ser ortogonal, então você fixa que o vetor um vezes o outro tem que dar zero. Você acaba caindo nessa fórmula aqui, ó. Então, assim, vou colocar assim, ó, tá? Temos que dado u igual a x, y, z. Não, vou colocar ABC melhor, vai ficar muito mais ABC, D, E, F. Tá bom. Fica mais legal. A, B, C, o vetor U e o vetor V, D, E, F. Como faz para calcular de fato o U e o V? Então, ó, dada uma base ortonormal de versores. O que são versores? São vetores unitários, são vetores de tamanho 1, tá? De versores I, J e K. Tá? Tem gente que coloca até o chapeuzinho, ó. E o versor ele é tão especial que tem gente que coloca o chapeuzinho, J e K, tá? Mas eu não vou colocar o chapeuzinho porque daqui a pouco eu vou automaticamente mudar pro vetorzinho. Então, dados os versores I, J, K, ou seja, né, eu tenho uma base assim, ó. I representando x, J é um vetorzinho representando y e K é um vetorzinho representando o z, tá? X, y, z. Então, dada essa base, então o vetorial V ela é igual a determinante e
J, K, ABC, D, E, F. Tá aqui, ó. É determinante de JK, ABC, D, E, F. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos lá. Momento do cabeção. Cabeção moment. Olha só, cabeção, maravilha. Por favor, vá por Laplace, não vá por Sarros, você vai acabar se enrolando. Quando você faz por Laplace, sai muito mais rápido. Você consegue isolar as componentes, né? Ah, eu quero saber quem que é o I, quem que é o J, quem que é o K, quem que é o X, quem que é o Y, quem que é o Z. Sai muito mais rápido. Então, sempre faça o IJK, né? Faz o produto vetorial usando Laplace na primeira linha. Sempre. Perfeito? Tá? Então, esse vetor aqui, né, o resultado de o vetorial V é dado por este determinante. Tá? Vamos a um exemplo? Antes de ir para o exemplo, eu quero colocar uma observação. Lembre-se que tá, a ordem das linhas não deve ser alterada. Senão você erra o sentido do vetor. Você cria um vetor que vai para cima e vai para baixo, tá? Pois, além das coisas que nós conversamos, né? Se você faz det, vou colocar assim, ó, linha 1, linha 2, linha 3, tá? Calculo aqui as linhas, colocou as linhas, tá? Isso é igual a det. Tá? Se eu trocar as linhas, vamos supor que eu troque a linha 2 com a linha 3. Então fica aqui, a linha 3. Minha cabeça tá alterando? Tá atrapalhando? Eu vou tirar minha cabeça. Tá? Então, ó, linha 3 no meio, linha 2. Eu troquei linha 2 com linha 3. E a linha 1 a gente nunca vai trocar. O que, que vai acontecer? Vai alterar o sinal. Tá? Se você quiser trocar, o determinante altera o sinal. Claro que altera o sinal, né? Quando você troca U por V, o que, que acontece? Altera o sinal, ó. Tá? É isso que está acontecendo. Só que agora em termos do determinante. Perfeito? Então, cuidado na hora de colocar as linhas. Tá? Segue essa ordem. U vetorial V, isso aqui é linha 2, isso aqui é linha 3. É só seguir a ordem que não tem nenhum problema. Perfeito? Então vamos lá. Exemplo. Calcule. Eu não gosto de calcule, né? Calcule dá a impressão que a gente está fazendo continha de mais, de menos, né? Eu gostaria de um encontre, né? Mas tá bom, vamos lá. U vetorial V, sendo U igual a... É instantinho, gente. É. Pronto, pronto. A gente tive que pausar e esperar aqui, eu acho que uns 20 minutos para poder... De tanto barulho que o pessoal tá fazendo. Deixa eu voltar. Então, pessoal, eu sei que a gente tá em quarentena e tal, mas, né, vamos ficar quietinho. Tem gente trabalhando, pô. Tem que respeitar, coleguinha. Tá bom? Até respeitar até vocês que estão estudando em casa, né? Não é hora de você fazer uma puta de uma festa na tua casa, dançar axé, fazer reforma. Tá todo mundo trabalhando, tá bom? Vamos lá. Então, ó, então vamos pegar o vetor 1, 2, 1 e o vetor V
igual a 0, 1, 3. Vamos calcular isso aqui. Então, resposta. Tá, eu vou fazer um exercício simples, eu vou fazer mais exercício na aula de exercício, mas eu vou dar um exercício simples só para vocês entenderem o que está acontecendo, né? O que está se passando, tá? Então, ó, o vetorial V é igual a determinante I, J, K, 1, 2, 1 nessa ordem. 0, 1, 3. Perfeito? Vamos fazer isso por Laplace? Isso aí que multiplica. Tá? Estou pressupondo que vocês já sabem. Macarrão me falou que vocês já sabem tudo sobre determinantes. Tá? Então vai ficar aqui, ó. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 5. Menos J, que multiplica 3 menos 0, dá 3, mais K, que multiplica 1 vezes 1, 1. Portanto, isso é o vetor 5 no x, menos 3 no y e 1 no z. Esse é o vetor. Pessoal, entenda que tem muita matriz aqui, muito cálculo e tal. A gente faz muita coisa nas provas. Só que aqui é muito fácil de saber se está errado ou não. Lembrando que o resultado ele tem que ser perpendicular a esses dois vetores. Ó. Tá? Esse resultado tem que ser perpendicular a esse. E esse resultado também tem que ser perpendicular a esse ao mesmo tempo. Eles têm que ser ortogonais. Né? Então, como é que faz? Vamos voltar lá pro final da aula passada. Tá aqui, ó. Tá? Eles são ortogonais quando o produto escalar entre eles dá zero. Aqui. Tá? Então, ó, vamos para a fase de teste. Vamos testar. Você pode até fazer isso de cabeça com o tempo. Teste. Tá? Eu nunca faço isso na mão, eu sempre faço de cabeça. Porque é muito fácil. É que vocês não estão vendo. Opa, bati aqui. Vocês não estão vendo os meus dedos, né? Você não está vendo para onde eu estou apontando. É difícil colocar dois mouse ao mesmo tempo. Mas, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou verificar se esse resultado ele é perpendicular ao vetor U. Tá? Então, verificando. Se 5 menos 3 e 1 é ortogonal, perpendicular, né, ao vetor 1, 2, 1. Tá? Ou seja, como é que faz? Opa. Como que faz isso? Ele é perpendicular se o produto dá zero. Então, ponto. Como 5 menos 3, 1, vezes 1, 2, 1 é igual a o primeiro vezes o primeiro, dá 5. O segundo vezes o segundo dá menos 6. E o terceiro vezes o terceiro dá 1 vezes 1, mais 1. Isso dá zero. Segue que, de fato, 5 menos 3 e 1. Então eu estou com a cabeça ocultando, né? Acho que nem tanto, dá para ver. É perpendicular a 1, 2, 1. Tá? Agora, tem que ver também se é perpendicular a 0, 1 e 3. Então, mesma coisa, ó, vamos verificando se... Aqui, ó. Que preguiçoso esse professor. Nossa, trapaceou demais, né? Verificando se é perpendicular a 0, 1 e 3. Né? Ou seja, tá? Então agora eu vou... Eu fiz o mesmo erro, né? Então, ó, como... A mosca passando no meu dele. Gravou ao vivo, hein? Como 5 menos 3
e 1 vezes 0, 1 e 3 é igual a primeiro vezes o primeiro dá 0, segundo vezes o segundo dá menos 3, terceiro vezes terceiro dá 3, dá 0. Tá? Segue que, de fato, são perpendiculares. Eu vou escrever aqui, então, de fato, vou colocar aqui, ó, tô colocando que eles são perpendiculares, só para ficar direitinho no material de vocês. Tá? Ah, professor, sua cabeça tá atrapalhando. Olha só, foi isso que eu coloquei, tá? Que de fato eles são perpendiculares. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá, vamos prosseguir. E já já a gente termina. Eu sempre acho que eu vou dar uma aula curta, né? O objetivo é a gente dar aula de 40 minutos. Tá? Trocar 1h40 por 40 minutos, porque no vídeo a gente tem uma dinâmica diferente. Mas quando eu bato o olho já deu 40 minutos. Tá? Eu vou tentar não me alongar muito e ir direto para a aula de exercícios. Então, esse é o produto vetorial. Agora vamos para o produto misto. Vamos lá. Então, temos aqui produto misto agora. Tá? Como que se dá o produto misto? O que é o produto misto? Então, dados 3 vetores, dados os vetores U, V e W, tá? Definimos o produto misto entre esses vetores como o produto UVW igual a U vetorial V, fecha parênteses, escalar W, vezes W. Tá? Maravilha. E o que isso traz de bom pra gente? Quando a gente define alguma coisa em matemática, tem que ter alguma coisa boa. Tá? Eu não posso falar assim, olha, vou definir o produto de Rafael sendo igual ao triplo do vetor V. Mas por que você fez isso? Né? Quando eu dou um nome para um produto, ou quando eu defino um produto, ele tem que ter alguma motivação para fazer, para usar essa definição, né? Para ele receber um nome próprio. Por que é importante saber este produto misto? Simplesmente pelo seguinte, olha só o que acontece. Vou jogar aqui, ó. Caramba, coisa chata. Ele não quer mesmo que eu selecione. Vai na marra. Tá, então esse é o produto misto. Olha só, pega então 3 vetores, o IV, o VW, aqui. Vetor U, isso aqui de vetor V, não vai fazer diferença, mas vetor U e vetor W. Tá? Quando eu faço U vetorial V, nós já vimos que U vetorial V, né, tem
a área disso seria, se eu calcular isso aqui, ó, norma de U vetorial V, isso daqui é a área do paralelogramo, daqui, ó. Tá? Tá, então, isso daqui, ó, é norma de U vetorial V. Perfeito? Vou colocar até de vermelho. Norma de U vetorial V. Perfeito? Tá. Quando eu calculo esse resultado, né, quando eu calculo esse vetor vezes esse, o que significa isso? Assim, o vetorial V vezes W, isso é igual a norma de U vetorial V vezes norma de W vezes cosseno do θ. Tá? Tá aqui, ó. Cosseno do θ. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado. Coloquei muito para... colocar para cima. Melhor. Perfeito? Tá? Então, norma de U, norma de V, ou seja, a área da base. E quando eu faço o W, norma do W, tamanho do W, vezes o cosseno do θ, quem que seria este θ? Né? Qual θ? Seria o cosseno do ângulo entre o W e o U vetorial V. Onde que está o U vetorial V? Eu vou colocar o U vetorial V de pontilhado aqui, ó, de azul. Ó. O vetorial V está aqui, ó. Ele é perpendicular, ó. Isso daqui é o vetorial V, que ele é perpendicular, né, ortogonal a U e V. E o θ é esse. Quando eu faço a norma do W vezes o θ, eu vou até colocar ele um pouquinho maior para vocês entenderem o que está em jogo aqui. Tá? Então, vou colocar um pouquinho maior esse vetor. A malha grande aqui, né? Então, deixa ela grandinha. Tá. O que acontece quando você multiplica o tamanho do vetor? Pensa assim, pensa em hipotenusa. Olha para um triângulo retângulo aqui, pensa na hipotenusa. Tá? O que acontece quando você multiplica hipotenusa vezes cosseno? Você tem a projeção no cateto adjacente. Então, esse daqui, vou colocar o azul mais para cima. Vou colocar em verde esse vetor aqui, ó. Isso é, esse tamanho é o W, não é nem vetor, é um tamanho só. W vezes cosseno de θ. Tá aqui, ó. W vezes cosseno de θ em verde. Então, esse W vezes cosseno de θ seria a altura. A altura de quem? A altura de um paralelogramo formado por esses três vetores. Tá? Então, isso aqui é a altura. E a norma de U vetorial V é a área da base. Área da base. Certo? Gente, o que dá a área da base vezes a altura? A área da base vezes a altura dá volume. Então, ó, vou completar este desenho aqui, colocar na próxima página. Copiou mais do que tinha que ter copiado, né? Então, a área da base vezes a altura é volume. Volume de quem? Volume do paralelepípedo formado por esses três vetores. Será que dá para copiar?
Vou tirar o W para ficar é o W, não tem problema, não teria problema deixar esse W, mas eu vou tirar para ficar menos poluído. É porque eu vou fechar aqui, ó. Então, olha para esse paralelogramo, paralelepípedo, tá? Ou seja, o volume a área da base vezes a altura dá o volume desse paralelepípedo. Tá? Então, temos que o VW igual a o vetorial V, por definição, né? Escalar com W, que é igual a... Ele é numericamente igual... Assim. Isso determina... em módulo... Por que em módulo? Eu já explico. Determina em módulo o volume do paralelepípedo dado por U, V e W. Tá? Por que em módulo? Porque aqui, ó, eu fui conveniente, eu fui esperto e coloquei U vetorial V. Se eu tivesse colocado V vetorial U, esse volume daria para baixo. Tá? Essa setinha aqui, ó, U vetorial V, sairia para baixo. E aí ele ficaria nessa mesma reta, só que teria sinal negativo. Seria exatamente a mesma geometria, só que tudo com sinal negativo. Tá? Então, para evitar esse problema, isso daqui dá um número, tudo bem? Produto misto dá um número. Tá? E esse número, quando você passa o módulo, dá exatamente o volume desse paralelepípedo. Ou seja, se V é o volume do paralelepípedo, vou colocar assim, ó, Vzão, vou colocar vol de volume para não confundir com V de vetor. Tá? Volume é igual a módulo do produto misto. Se sair positivo, maravilha. Se sair negativo, troca o sinal. Perfeito? Maravilha. Ótimo. Uma outra maneira de você calcular o produto misto é o seguinte. Quando você faz o produto vetorial, né, essa parte aqui, ó, você usa um IJK, não é? Seria esse determinante, né? Seria esse determinante vezes esse vetor. Perfeito? Isso seria... Né, quando você faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o que acontece? Pega o W. Então, a primeira coordenada do W vai acabar multiplicando o I. Né? Não tem o IJK? Ele acaba multiplicando o I. A segunda coordenada do W acaba multiplicando a coordenada J. E a terceira coordenada do W acaba multiplicando a coordenada K. Portanto, uma outra maneira de calcular o produto misto assim, da forma como definida, o produto misto é dado por... Né? Se você tem U, vou colocar assim, ó, U vai ser igual a x1, y1, z1, tá? Porque é o primeiro vetor, tudo bem? V vai ser igual a x2, y2, z2. E W nas coordenadas x3, y3 e z3. Acontece que
quando você faz o produto vetorial U vetorial V escalar W, isso acaba dando exatamente, com as setinhas aqui para vocês não ficarem chateados, tá? Isso acaba dando exatamente o determinante dado por x3, y3, z3, que seria o IJK, né? E o x1, x2, né? O U e o V está aqui, ó. x1, x2, x1... Fiz besteira. x1, y, z1. x2, y2, z2. Pessoal, não copia. Se você tiver no seu caderno, não copia isso ainda, porque eu vou fazer uma alteração. Eu já explico já. Tá? Daria isso. Perfeito? Só que isso é a mesma coisa. Pode até copiar, eu vou fazer direitinho. Tá? Isso é a mesma coisa que menos. O que acontece quando a gente troca duas linhas de um determinante? Troca o sinal. Tá? Então, se eu pegar esse determinante e inverter duas linhas, o que acontece com esse determinante? Troca o sinal. Então, eu vou inverter a linha 3 com a linha 1. Com a linha 3 aqui, ó. Tá? E a linha 1 aqui. Perfeito? Vai ser isso aqui, ó. Tá? Gente, outra coisa muito importante, eu não sei se vocês estão escutando, eu espero que não. Mas controlem o cachorro de vocês. Eu sei que ter cachorro é uma coisa muito legal, mas ó, não param de latir esses cachorros. Tá? Aí fica complicado também. Lembre-se que tá todo mundo trabalhando, gente. Tá todo mundo fazendo coisa online. Tá? Inclusive, você e seus colegas estão estudando. Tá? Então vamos respeitar todo mundo. Tá? Então dê uma controlada no cachorro de vocês. Vamos lá. Então, ó, inverti. Agora eu vou inverter de novo. O que acontece se a gente inverte de novo? Troca o sinal de novo. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar aqui. Isso é igual a... Tá? Esse sinal é negativo. Como eu vou trocar a linha 3 com a linha 2, eu vou trocar essa linha com essa, vai sumir esse negativo, porque vai ficar menos com menos. Vai ficar mais. Tá? Então, quando eu troco duas linhas, tá certo. Uma cancela com a outra. Tá? Então, de forma muito breve, tá? Para a gente poupar nos detalhes, já misturei de novo, 50 minutos de vídeo, eu mato vocês. Então, aqui tem IJK, tá? Quando você faz o produto vetorial, fica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. E aí, o XYZ, ele entra no IJK. Faça a conta dos dois, você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Ele entra aqui. Trocando duas vezes as linhas, chega nessa fórmula. Então, significa que o módulo desse determinante dá exatamente o volume dado por esses três vetores. Portanto, vou chamar isso daqui de... Vou chamar de nada. Não vou fazer direitinho, né? Para a gente finalizar. Então, logo, o módulo não, né? Então, o módulo do determinante determina o volume do paralelepípedo. Tá? Ou seja, volume, coloquei vol, né, de volume, é igual a módulo, então tem que colocar o determinante com duas barrinhas. É o determinante
né, com mais uma barrinha de módulo. Vou colocar em verde. Né, que ele tem duas barrinhas. Aqui é uma barrinha do determinante e outra barrinha do módulo. Perfeito. Então, se eu quiser calcular numericamente esse volume, basta eu calcular o determinante. Tá? Aí, lembrando o seguinte, se der negativo, o que você faz? Pega o sinal e altera. Tá? Passa sempre o módulo. Tudo bem? Entenderam o que é produto vetorial? Tá? Então, lembrando que o vetorial, ele sai um vetor ortogonal aos outros dois. Pessoal, nunca esqueçam de conferir. Tá? Pega o resultado do IJK. Gente, de cabeça, você faz isso aqui, ó. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Vê se dá zero. Se não der zero, já corrige, tá? Depois, se der zero com a primeira linha, com a segunda linha, faz com a terceira linha. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Vê se dá zero. Se der zero nos dois, ótimo, você acertou. Não tem como errar. Tá? Se você errou, apague e faz de novo. Tudo bem? Isso é uma das coisas mais importantes. Perfeito? Lembrando que... Vamos voltar para a nossa tabelinha inicial. Aqui, ó. Então, o que nós vimos hoje? Produto vetorial e produto misto. Lembrando que o produto vetorial resulta em um vetor. Tá? Que tipo de vetor? Ele dá a área entre esses dois vetores. Como assim a área entre esses dois vetores? Na verdade, a área entre o paralelogramo. Tá? Aqui era resumido antes da matéria. Depois, o resultado do produto vetorial é um vetor ortogonal aos outros dois primeiros vetores. Perfeito? Então, o produto vetorial dá vetor. Ok. E agora, o que é esse produto misto? O produto misto, você vai misturar o escalar da aula passada com o produto vetorial, tá? U vetorial V, escalar W. Perfeito? Você vai misturar da seguinte maneira. O resultado vai dar um número, ou seja, resultado do produto misto é número. Cadê o produto mixto? Aqui, produto misto, tá? Ou seja, produto misto é um número. Observação, vou colocar aqui nessa página. Tá? O produto misto é um número. O que significa esse número? Esse número significa o volume. Tira o negativo dele, esquece o negativo, passa em módulo. Em módulo, este número representa o volume desses três vetores, do paralelepípedo formado por esses três vetores. Perfeito? Tá? Então, ó, produto vetor por escalar dá vetor. Produto escalar dá número. Produto vetorial dá vetor. Produto misto dá número. Não decore. Escalar, né? Não faça isso. Entenda os produtos um por um. Você vai precisar muito deles. Pessoal, você vai usar esse produto vetorial, cálculo 3, você vai usar em cálculo 4, você vai usar o produto vetorial acho que é física 4, acho que você usa produto vetorial na hora de fazer as integrais. Usa muito, ele é muito importante. Tá bom? Acho que até em mecânica, no curso de física 2, você deve aí passear em algum momento deve brotar um produto vetorial. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, façam os exercícios recomendados e na próxima aula, exercícios. Abraço, pessoal, até mais.